Nesse vídeo, eu vou analisar a partida entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz do US Open do ano passado, a final do US Open do ano passado. Esse confronto parece uma espécie de choque entre dois sistemas de jogos que tentam controlar a mesma coisa por caminhos diferentes, o tempo da bola. E o que mais chama a atenção é que Jannik Sinner começa controlando o tempo da bola entrando dentro da quadra, enquanto Alcaraz tenta recuperar o controle, alterando o próprio tempo do rally. Depois os dois começam a interferir um no sistema do outro. A batalha central, quem controla o tempo da bola. Sinner tenta controlar o tempo ocupando espaço dentro da quadra, entrando dentro da quadra. Alcaraz tenta controlar o tempo manipulando a velocidade, altura, profundidade, direção e ritmo da bola. Isso cria uma dinâmica muito interessante. O Jannik Sinner quer bola curta ou bola média do Alcaraz. Aí o Jannik Sinner consegue entrar dentro da quadra, tirar o tempo do Alcaraz, aproximar da rede e finalizar o ponto. Alcaraz quer variação, quebra do time, deslocamento, espaço, aceleração e winner. Portanto, os dois estão tentando fazer o adversário jogar fora do próprio tempo ideal. E é justamente aí que aparece a primeira grande conexão. Sinner, Ike, mais Maru, mais Alex. O Sinner nessa partida não me parece apenas um arquétipo. Ele mistura a característica de Ike, Maru e Alex, mas com uma identidade própria. O Sinner e Ike, o maestro do relógio. A conexão com Souji Ike aparece principalmente no começo da partida. O Sinner começa lento, coletando informações, até encontrar o momento ideal para entrar dentro da quadra, o time certo para se aproximar da rede e atacar e finalizar o ponto. Isso é extremamente Ike. O Ike não precisa necessariamente começar dominando. Ele pode começar observando, testando, pressionando o adversário e vendo como o adversário reage, identificando padrões e esperando o momento correto para atacar. O Sinner faz algo semelhante. Ele percebe o que acontece quando Alcaraz devolve uma bola média. Alcaraz sofre. E quando vem a bola curta, o Sinner entra. E se eu fizer o Alcaraz correr, Alcaraz devolve mais lento. Isso é muito Ike. O Ike, durante a partida, ele vai testando e procurando respostas, coletando informações, procurando respostas e criando uma resposta perfeita para finalizar o ponto. Isso é muito Ike. A diferença é que Ike tende a usar o tempo de maneira mais artística e adaptativa. O Sinner nessa partida usa o tempo de maneira mais geométrica e física. Ele não apenas espera o momento certo, ele cria o momento certo através da profundidade e da pressão e do ritmo acelerado. A conexão de Sinner e Maru. Maru é o arquiteto da quadra. Aqui a conexão é enorme. O Maru controla onde a bola está e onde o adversário precisa estar. O Sinner faz isso constantemente. Ele usa direção, cruzado, paralela, bola no meio. Tem três tipos de profundidade: bolas pesadas, bolas que deslizam e quicam baixo, mudança de direção, bolas subindo alto no corpo do Alcaraz. Tudo isso para criar uma consequência. Alcaraz precisa correr. E quando Alcaraz corre, o Sinner começa a construir um padrão. Sinner constrói o padrão de cruzado, Alcaraz desloca, Sinner finaliza na paralela. Ou também o Alcaraz, quando consegue salvar, o Alcaraz precisa correr uma grande distância. Devolução
perde a qualidade. O Sinner entra, voleio ou winner. Tem também algo mais interessante. O Sinner também usa a paralela para abrir cruzado. Ou seja, ele não está simplesmente usando o padrão cruzado, paralela. Ele está pensando em geometria reversa. Isso é muito Maru. Quando o Sinner está constantemente perguntando qual lado da quadra está vazio neste momento e também qual lado ficará vazio depois da próxima bola. Isso é controle espacial. Sinner e Alex. Alex é o mestre dos movimentos. Essa talvez seja uma das conexões mais fortes da partida. Deu para perceber o Sinner andando para os lados, correndo para os lados, recuando para defender, avançando para atacar, entrando dentro da quadra, saindo da quadra para preparar golpes, girando o corpo, transformando o movimento defensivo em ataque. Isso é muito Alex. Alex não é apenas rápido. A característica dele é transformar posicionamento em vantagem. O Sinner faz algo semelhante. Ele não tem uma posição fixa. Ele joga em 3 dimensões. Atrás, defende. Fundo, constrói. Dentro da quadra, acelera. Perto da rede, finaliza o ponto. A trajetória do Sinner durante o ponto é fundo, meio, dentro e rede. Quanto mais ele avança, mais perigoso ele fica. Isso é extremamente importante, porque Sinner não está apenas batendo forte, ele está reduzindo progressivamente o espaço de reação do Alcaraz. Por isso, seu jogo de rede aparece tantas vezes. O voleio não é um elemento isolado, ele é a consequência de toda a construção interior. O voleio serve para tirar totalmente o tempo de reação do Alcaraz. E isso é muito jogadores como Alex, o Takuma consegue fazer também. Em alguns momentos, se você for comparar o Maru do final do mangá, o Krishna do final do mangá também consegue fazer isso. O Id em um estado quando ele está aspirado pela torcida ou está em um estado inspirado na partida também consegue fazer isso. O Sinner... Eita porra, fecha isso daí, Luca. Lembra também o Id em um estado inspirado na partida. Quarto, Pedro. Leva esse computador para lá. O Sinner, lembrando o Takuma em uma versão mais controlada. Existe também uma conexão interessante com Takuma. Takuma representa agressividade. Ai, meu Deus. Sinner representa o Takuma em uma versão mais controlada. Existe também uma conexão muito interessante com Takuma. Takuma representa agressividade inteligente. O Sinner nessa partida mostra algo muito parecido. O Sinner não é agressivo o tempo inteiro. Ele é agressivo quando a bola do Alcaraz fica curta ou quando a bola do Alcaraz aparece lenta em profundidade média. Ou quando o Alcaraz está desequilibrado, quando o Alcaraz está fora da quadra, quando a devolução fica lenta, quando existe espaço, quando a bola está em uma zona desconfortável para o Alcaraz e quando a bola está confortável e fácil para o Sinner. A diferença é que Takuma tende a buscar mais diretamente a imposição. O Sinner é mais paciente, ele parece dizer: eu não preciso atacar essa bola ainda. Espera. Outra bola. Espera. Agora sim. Ataque. Por isso eu diria, Sinner é uma combinação de Ikki mais Maru mais Alex, com momentos de Takuma. Alcaraz. Alcaraz foi muito o Id. É mais complexo ainda, principalmente no terceiro set.
O Alcaraz no terceiro set começa a lembrar muito o Ide. Na verdade, ele vai se aproximando progressivamente do arquétipo de Ide, conforme a partida avança. O Ide é um tênis que cresce com a torcida, é um tênis um pouco instintivo. O Ide representa instinto, intuição e fluxo com o jogo, com a bola, com a torcida e com o momento, com o ambiente. No terceiro set, o Alcaraz começa a mostrar isso. O que acontece? Ele começa a correr lateralmente, chegar desequilibrado e mesmo assim conseguir defender em situações difíceis, devolver perto da linha e atacar em posições ruins e fazer tudo isso sem perder a qualidade da bola. Ele consegue improvisar, encontrar soluções rapidamente e correr muito lateralmente sem perder a qualidade da devolução. A dificuldade dele salvar a bola, o quanto ele tem que correr, aumenta. A dificuldade vai aumentando, mas a qualidade da devolução nunca cai. Isso é muito Ide. O Alcaraz pode estar fora da quadra, atrasado, correndo ou desequilibrado e ainda assim encontra uma solução. É como se o corpo decidisse antes da mente. Ele não precisa construir longamente, ele simplesmente vê, observa, sente e reage com o corpo. Essa característica fica ainda mais evidente quando a torcida começa a crescer, porque quanto mais a torcida apoia o Carlos Alcaraz, mais rápido e melhor ele parece se movimentar. Isso combina muito com o Ide. O ambiente parece alimentar o jogador. A energia externa do ambiente vira energia interna. O jogador entra em um estado de eu não preciso pensar, eu preciso simplesmente responder com o corpo, através do corpo e jogar. E esse é um dos momentos em que Alcaraz mais se aproxima do flow. E tudo isso é um conceito de jogar através do corpo. E o corpo fluir junto com o jogo. Encontrar a resposta através do corpo. E isso é um conceito que eu vou me aproximar mais em outro vídeo. Alcaraz, uma mistura de Ide e Araia. Aqui é também Ide, mas ao mesmo tempo também é Araia. Porque a emoção é transformada em potência, em força. Alcaraz começa a receber a energia da torcida. A torcida aumenta. Alcaraz acelera de uma forma impressionante. Ele consegue bolas muito rápidas. Alcaraz consegue ganhar um ponto espetacular. Tão forte, tão rápida, tão potente que o Jannik Sinner não consegue nem reagir. A torcida aumenta ainda mais. Alcaraz tenta outro winner e consegue finalizar com outro winner e outro e outro. E quanto mais a torcida aumenta, mais o Alcaraz começa a encontrar o winner e finalizar ponto com o winner. No começo da partida, o Alcaraz tentava poucos winners. Depois de cada break, ele começou a tentar cada vez mais. Isso é um fenômeno psicológico muito interessante. O break não trouxe apenas vantagem no placar, trouxe confiança, energia, risco, agressividade e o winner. E o lado Ide mais Araia, e isso é o lado Ide mais Araia. Porém, existe um risco. A mesma energia que permite o jogador a fazer coisas extraordinárias pode fazê-lo a acelerar demais, tentar o winner desnecessário, abandonar construção e buscar golpes impossíveis. Por isso, o Alcaraz começa a acumular mais o winner, mas também entra em uma dinâmica de maior risco, quando ele vai correndo cada vez mais risco. Mas é um alto risco com uma alta recompensa, porque ele consegue finalizar o ponto com rally curto. Quando a torcida alimenta ele, ele consegue finalizar o ponto com rally curto e consegue bolas extremamente bonitas, espetaculares.
onde o Sinner não consegue nem reagir ou correr atrás. Alcaraz, uma mistura de Araya com Ike. Punição em oportunidades instantâneas. Outra característica extremamente do Araya e do Ike é que Alcaraz encontra uma oportunidade e imediatamente transforma em ataque e finaliza ao ponto. É só Alcaraz encontrar uma pequena oportunidade que Alcaraz aproveita e finaliza ao ponto. Isso é essencial. Alcaraz não precisa necessariamente construir 10 golpes. Ele pode fazer um rally, encontra um espaço, acelera e winner. Ou rally, o Jannik Sinner tenta desacelerar com a bola lenta, forehand de corpo inteiro do Carlos Alcaraz e finaliza o ponto. O rally, Jannik Sinner tenta uma bola curta, o Carlos Alcaraz aproxima e finaliza com o voleio. O rally, Carlos Alcaraz encontra um espaço vazio, ataque imediato. Ou se não, o Jannik Sinner tenta uma bola em profundidade média, porém a bola vem lenta e vem em uma posição confortável para o Carlos Alcaraz. Instantaneamente, o Carlos Alcaraz pune com um ataque imediato e finaliza o ponto. Esse comportamento lembra muito o Araya e o Shoji Ike. A diferença é que o Ike tende a usar a leitura para construir uma finalização artística. O Alcaraz usa a leitura espacial para atacar imediatamente a oportunidade. Alcaraz e Nabai, o camaleão. Aqui eu vejo uma conexão muito interessante com o Nabai. O Nabai representa adaptação rápida. Alcaraz está constantemente mudando velocidade, arco da bola, profundidade, direção, altura do kick e ritmo. É quase uma metamorfose constante. O Sinner tenta estabelecer um ritmo. Alcaraz responde: então eu vou mudar o ritmo. Sinner entra na quadra. Alcaraz: então vou aumentar a profundidade e a velocidade. O Sinner começa a dominar com velocidade. Alcaraz: então vou colocar arco alto e profundidade máxima e também uma precisão máxima, ângulos perto da linha lateral também. Sinner começa a se adaptar. Alcaraz: então eu vou acelerar de uma forma que o Jannik Sinner não consegue acompanhar. Eu vou acelerar novamente. Essa capacidade de mudar o ambiente do rally é muito Nabai. Wang Wei, a conexão mais interessante com o Alcaraz. Aqui entra um arquétipo mais recente. O Wang Wei é mestre do controle neutro e desgaste de precisão. Normalmente, o Wang Wei seria associado a um jogador que começa neutro, coleta informações, controla e pune aceleração sem qualidade. Alcaraz, porém, apresenta uma versão invertida desse conceito. Em vários momentos, ele faz o Sinner acelerar, Alcaraz absorve, Alcaraz altera profundidade, velocidade e altura. O Sinner perde o time, ou seja, Alcaraz não está simplesmente contra-atacando, ele está destruindo o ritmo do adversário. Quando o Sinner tenta jogar rápido, Alcaraz usa arco alto, profundidade máxima, ângulo, bolas no meio, diferente altura que a bola quica. Isso cria um efeito. Sinner deixa de jogar no ritmo que ele quer. Aqui Alcaraz está fazendo algo muito próximo do Wang Wei, controlando a qualidade da aceleração do adversário. Porém, existe uma diferença fundamental. O Wang Wei fazia isso para manter o controle neutro e construir o ponto. Alcaraz faz isso para criar imediatamente uma oportunidade de finalizar o ponto com a explosão.
o duelo de Sinner versus Wang Wei. Se o Wang Wei estivesse jogando contra Sinner, eu imagino um duelo muito interessante, porque Sinner precisa de profundidade, velocidade e precisão. O Wang Wei exigiria velocidade, força, controle e precisão. É exatamente porque Sinner não poderia acelerar de maneira descuidada. E essa partida mostra que Alcaraz, em determinados momentos, consegue fazer algo parecido. Quando Alcaraz coloca uma bola profunda, pesada, alta, com arco, subindo no corpo do Sinner, variando velocidade, ele está dizendo: Sinner, se você quiser acelerar, precisa fazer isso com qualidade máxima. E quando o Sinner acelera sem qualidade, é igual a erro, é igual à finalização do Alcaraz. Miyagawa. Essa conexão é muito interessante, mas eu faria uma distinção. O arquétipo de Takuya Miyagawa é a bola ideal dele está na profundidade média. E nessa partida, tanto Sinner quanto Alcaraz explorou muito essa região, mas existe uma diferença. O Sinner usa a profundidade média para entrar na quadra e acelerar o ponto. O Alcaraz usa profundidade média para variar velocidade, altura e kick, buscando quebrar o ritmo, o time. Então, embora não seja o mesmo arquétipo, a partida mostra como a profundidade média pode ser usada de duas maneiras completamente diferentes. O Sinner usa voleios em profundidade média e usa isso para atacar. O Alcaraz usa profundidade média para quebrar time e desorganizar. O Kanda, o especialista em desgaste. O Kanda aparece menos como estilo direto, mas aparece na dinâmica do confronto. O jogo está constantemente exigindo deslocamento lateral, avanço, recuo, recuperação de bola, mudança de direção. O Sinner e o Alcaraz estão submetendo um ao outro a um enorme desgaste físico, mas existe uma diferença. O Kanda tradicionalmente quer vencer pelo desgaste progressivo. O Sinner e o Alcaraz usam o desgaste como ferramenta para criar uma bola de baixa qualidade. O objetivo não é vou cansar você durante 20 minutos, vou fazer você correr o suficiente para que a próxima bola venha lenta. Essa é uma forma de desgaste muito mais imediata. A evolução da partida. Agora, juntando todos os arquétipos, vejo a partida em 3 grandes fases. Tu tá ouvindo? Primeiro set. O Sinner começa com Ike, Maru e Alex. O Sinner observa, coleta informações, descobre que Alcaraz, devolvendo bolas em profundidade média ou curta, pode ser punido. Então começa bola curta, Jannik Sinner entra e finaliza o ponto no voleio. Alcaraz fora da quadra, devolve uma bola curta, Jannik Sinner entra e finaliza o ponto no voleio. Alcaraz devolve uma bola em profundidade média, Jannik Sinner entra e finaliza o ponto no voleio. Aqui Sinner está controlando o tempo, depois começa a controlar o espaço. Cruzado, abrindo espaço para a paralela. Paralela finaliza o ponto. Paralela abre espaço para cruzado. Cruzado finaliza o ponto. Jannik Sinner faz o Alcaraz correr. O Sinner entra. O jogo de Sinner está funcionando. A resposta de Alcaraz. Alcaraz percebe: se eu continuar dando bolas de profundidade média confortáveis, o Sinner vai entrar. Então ele muda um pouco o sistema, começa a usar uma bola pesada, subindo no corpo do Jannik Sinner, com profundidade, muito profunda, um kick alto no corpo.
ou se não, alternando, variando entre bolas de kick alto no corpo com bolas de quicando baixo, subindo baixo na panturrilha, no tornozelo, bolas com arco alto, ritmo rápido. Agora o Jannik Sinner não consegue entrar, e quando o Jannik Sinner fica preso atrás, Alcaraz controla o espaço. Quando Sinner tenta acelerar, Alcaraz quebra o time. Quando Sinner tenta correr, Alcaraz procura o espaço vazio e finaliza o ponto no espaço vazio. Aqui Alcaraz começa a combinar Nabai, Maru e Ike. Segundo set, a guerra de movimentos. O segundo set é, para mim, o momento em que os dois sistemas ficam muito mais claros. O Sinner começa a jogar em todas as direções, atrás, frente, lado. Ele defende, ataca, entra dentro da quadra, sai, avança, volta. E quanto mais ele entra, mais perigoso ele fica. Isso é Alex Mastakuma. E enquanto isso, Alcaraz continua. Se eu encontrar um espaço, eu ataco. Isso é uma mistura de Maru espacial, mais Ike temporal, mais Nabai adaptativo. A diferença é que Alcaraz quer manter um rally curto. O Sinner quer construir uma sequência que eventualmente leve à rede. Alcaraz quer uma pequena oportunidade. O Sinner quer construir uma oportunidade em que ele consegue entrar dentro da quadra e finalizar o ponto. Terceiro set, Alcaraz se torna o id. Aqui acontece a transformação mais interessante. Alcaraz começa a jogar cada vez mais no instinto. A torcida cresce, a intensidade do Alcaraz cresce, a movimentação cresce, a confiança cresce. E Alcaraz começa a fazer coisas que não parecem completamente planejadas. Ele está correndo, chegando, reagindo com o corpo e atacando com o corpo. E isso é id. Ao mesmo tempo, ele começa a tentar muito mais o id. Isso mais o inners. Aqui surge id mais araia. Id. Eu sinto a jogada. Eu sinto que eu posso fazer esse movimento com o corpo e finalizar o ponto. Eu começo a sentir o time certo, a encontrar o time certo. Araia, eu vou atacar com toda a minha energia, com toda a potência, com toda a força, botando toda a força do meu corpo, toda a cadeia cinética do meu corpo na bola. O Ike, eu encontrei a oportunidade, eu aproveitei a oportunidade. O Nabai, eu mudo o padrão. O Maru, eu encontrei o espaço, eu finalizei o ponto. Tudo isso começa a acontecer simultaneamente. A grande diferença entre os dois. O Sinner escolhe o momento. O Maru, o Sinner, como o Ike, ele escolhe o momento. Como o Maru, ele controla a geometria. Alex controla o movimento. E Takuma transforma oportunidade em agressão inteligente. Seu jogo é: eu vou construir o ponto. Eu vou construir a situação perfeita para entrar dentro da quadra e finalizar o ponto e atacar. Alcaraz, como Maru, ele encontra espaço. Como Nabai, ele muda e se adapta constantemente como um camaleão. O Ike reconhece oportunidades. O id reage com o corpo. O Araia transforma emoção em intensidade. Seu jogo é: assim que a oportunidade aparecer, eu vou aproveitá-la imediatamente. O que torna essa partida tão fascinante é que nenhum dos dois jogadores simplesmente tenta jogar melhor o próprio jogo. Eles tentam destruir o jogo do adversário. O Sinner percebe: se eu deixar Alcaraz jogar rápido e encontrar espaço, ele me destrói. Então ele tenta profundidade, pressão, mudança de direção, entrar dentro da quadra e finalizar o ponto.
Alcaraz percebe: se eu deixar o Sinner entrar dentro da quadra, ele vai me dominar com o voleio. Então responde com profundidade, peso, altura, arco, variação de kick da bola. E então Sinner responde: se você variar demais, eu vou entrar dentro da quadra, continuar avançando e finalizar o ponto. Alcaraz responde: se você avançar, eu vou acelerar, procurar espaço e punir bolas que perdem a qualidade. Sinner, se você acelerar sem qualidade, eu vou te fazer errar. Alcaraz, então eu vou diminuir o ritmo. Sinner, então eu vou entrar na quadra. Alcaraz, então eu vou tentar o inner. É quase como um xadrez de tempo, espaço e ritmo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Quarto set e parte final. A batalha entre o controle do tempo e a adaptação com o corpo, adaptação instintiva, o quarto set é para mim um momento em que tudo que foi construído nos três primeiros sets chega ao seu ponto máximo. Nos primeiros sets, Sinner conseguiu mostrar que podia controlar Alcaraz através da entrada dentro da quadra, pressão e jogo de rede. Alcaraz respondeu, alterando o ritmo, a altura e a profundidade e o kick da bola. No quarto set acontece algo diferente. Os dois começam a buscar exatamente a mesma zona dentro da quadra. E isso transforma em uma batalha extremamente agressiva de tempo, espaço, movimentação e reação. Sinner no quarto set. O controle frio do espaço. O padrão do Sinner, repetindo o cruzado rápido, pesado, alto e profundo, é extremamente inteligente. A bola não está apenas indo para o lado do Alcaraz, ela está indo para um ponto específico do corpo e do espaço. Alto o suficiente para obrigar o Alcaraz a inclinar o corpo para trás. Isso produz uma consequência técnica enorme. Alcaraz fica preso no fundo da quadra, sem conseguir entrar dentro da quadra, com menor capacidade de atacar, recebendo a bola em uma posição menos confortável. Sinner está, portanto, tentando controlar a altura do contato do Alcaraz. Não basta controlar onde Alcaraz está, ele quer controlar como Alcaraz consegue bater na bola. Isso é a evolução do Sinner Maru. O Maru controla o espaço, Sinner controla espaço e o ponto de contato, o tempo. Isso tudo também que eu falei lembra muito o Kanda, o top spin do Kanda, que é uma bola pesada, a bola do Kanda é pesada, sobe muito alto, desce, ela vem com um arco alto e desce muito rapidamente, que você não descobre o tempo em que ela vai descer. E também ela sobe no corpo do adversário. A bola do Kanda sobe no corpo do adversário, deixando o adversário desconfortável. E isso é muito Kanda. O Sinner também lembrou muito a mistura de Takuma, Maru e Ikki. O momento em que Jannik Sinner espera até o último instante, até o último segundo para escolher a direção do golpe é um dos exemplos mais claros de Takuma e Ikki em toda a partida. Sinner observa o deslocamento. Alcaraz começa a ir para um lado, inclinar o corpo para um lado, jogar o peso do corpo para um lado. O Sinner espera. O Alcaraz compromete todo o peso do corpo para um lado. O Sinner espera mais um pouco e só então decide e pega Carlos Alcaraz no contrapé. Isso é o Sinner dizendo: você pode
até tentar adivinhar minha direção, mas eu só vou decidir depois que você decidir a sua. E isso é muito uma mistura de Takuma e Ikki. Aqui ele está controlando o tempo de decisão. Isso é Takuma e Ikki. Mas, como Maru, ele usa essa habilidade para controlar o espaço. Portanto, o Takuma e o Ikki decidem quando, o Maru decide onde. O Sinner combina os dois. O Sinner também mostra uma mistura de Alex e Takuma. O padrão: Alcaraz corre lateralmente, devolução, perde qualidade. Sinner entra alguns passos e finaliza. É uma combinação muito clara de Alex e Takuma. Alex aparece no movimento. O Sinner consegue se reposicionar rapidamente e transformar uma bola de construção em uma bola de posição ofensiva. Takuma aparece na tomada de decisão rápida. A bola perdeu qualidade. Agora eu entro e finalizo o ponto. O Sinner não entra simplesmente porque quer atacar. Ele entra porque o adversário perdeu a capacidade de impedir a sua entrada. Essa é a diferença entre agressividade inteligente e agressividade impulsiva. Alcaraz, o movimento como arma. No quarto set, Alcaraz parece levar ainda mais longe, levar para o próximo nível uma das suas principais características. Quanto mais ele se movimenta, mais soluções ele encontra. Isso daí é jogar com o corpo. Você se movimenta e deixa o corpo responder por você. Isso é muito interessante, porque para muitos jogadores, movimento significa apenas defesa. Para Alcaraz, movimento significa defesa, preparação, ataque, criação de espaço e finalização. Ele se move para trás, encontra uma posição defensiva, para os lados, cria ângulo, para a frente, entra na zona de ataque, dentro da quadra, reduz o tempo de reação do adversário. E quanto mais ele consegue fazer isso, mais perigoso ele fica. Aqui ele tem uma conexão muito forte com Alex, Ide, o Soji Ikki e o Maru e o Cristina no final do mangá. Mas aqui existe uma diferença muito clara. Alex e esses personagens usam o movimento para criar a condição técnica ideal para golpear. Alcaraz, nesse jogo, parece usar o movimento como um estado permanente de jogo. Ele está sempre procurando onde eu preciso estar para transformar a bola em uma oportunidade. Ou seja, o movimento se torna algo a mais do que um bom movimento, uma boa movimentação. Se torna uma arma, o movimento se torna uma arma. E se torna um movimento parecido com Ide, o movimento instintivo. É justamente aqui que a minha comparação fica muito mais forte com o Ide. Alcaraz começa a se movimentar quase como se estivesse fluindo, junto como um ponto. Ele não parece estar preso a uma posição. Ele está fundo, lateral, frente, rede, fundo novamente. E mesmo em situações difíceis, ele consegue manter a qualidade da devolução. O exemplo de Alcaraz abrindo escala no chão algumas vezes para salvar bolas é muito simbólico, porque ele está em uma posição difícil, mas em vez de simplesmente devolver uma bola defensiva sem qualidade, ele encontra uma solução física para manter a bola viva com qualidade. Isso é muito Ide. O corpo é que encontra uma solução, o corpo é que encontra uma resposta.
Não é necessariamente vou executar exatamente esse golpe que planejei. Vou pensar em todos os passos para executar esse golpe e tentar executar do jeito que planejei. Vou primeiro preparar e planejar o golpe. É mais, preciso manter a qualidade desta bola. Então eu vou observar, vou sentir e vou reagir com o corpo. Vou deixar o meu corpo encontrar uma maneira. Vou entrar em sintonia com os sentidos, com os 5 sentidos. E vou deixar o meu corpo e 5 sentidos encontrar uma resposta, uma maneira de salvar o ponto e conseguir ganhar o ponto. Isso é um tênis intuitivo do ID. O grande confronto. Os dois querendo a mesma coisa. Uma das partes mais fascinantes do quarto set é Sinner e Alcaraz entram na quadra constantemente. Isso muda completamente a dinâmica. Anteriormente, o Sinner queria entrar, Alcaraz queria impedir. Agora os dois querem entrar. Isso cria uma espécie de corrida pelo território. Quem conseguir chegar primeiro, quem conseguir entrar com equilíbrio, quem conseguir fechar melhor os ângulos, quem conseguir proteger melhor os pacing shots. E quem conseguirá encontrar o contra-ataque. Essas são algumas perguntas que aconteceram. E aí que surgem inúmeras disputas de voleios para responder todas essas perguntas. A disputa de voleio, Maru contra Takuma. Para mim, essa disputa são um dos melhores momentos para conectar com os arquétipos. Quando os dois estão próximos da rede, o jogo muda. Não existe mais tempo para construir. Agora o que importa é posicionamento, cobertura de espaço, leitura, reflexo, antecipação, capacidade de fechar ângulos. O vencedor não é quem bate mais forte na bola, é quem consegue fechar melhor o espaço disponível para o adversário. Isso é muito Maru, mas também existe Takuma e Peter, porque o jogador precisa se mover rapidamente para ocupar a zona certa, para cobrir todas as zonas perto da rede. E existe também Ikki, porque é necessário escolher o momento exato para atacar. Portanto, uma disputa de voleio pode ser vista como Maru controla o espaço, Takuma e Peter ocupa o espaço, Ikki escolhe o momento e quem conseguir juntar os três vence. Por isso, faz sentido você observar uma disputa Sinner vence, outra disputa Alcaraz vence. Os dois estão jogando em um nível extremamente alto. Alcaraz e Takuma, entrar e finalizar. O Alcaraz também mostra uma característica muito Takuma. Se ele consegue entrar alguns passos dentro da quadra, ele se torna extremamente perigoso. A bola pode nem ser tão curta, mas se Alcaraz consegue ganhar território, o ponto termina imediatamente. Isso é agressividade inteligente. Ele não está esperando a bola perfeita. Ele quer apenas uma pequena vantagem espacial. Uma vez que ele conquista a vantagem espacial, ele entra, acelera e finaliza o ponto. É uma versão mais explosiva da lógica do Takuma. Alcaraz e Nabai. A adaptação constante. Outro ponto fundamental é a variação de Alcaraz. Ele está alternando entre arco baixo, arco alto, velocidade alta, velocidade menor, kick alto, kick baixo, bola pesada, bola quase deslizando. Isso é novamente Nabai. Mas no quarto set há uma diferença enorme. No início da partida, Alcaraz usa a variação para impedir Sinner de avançar. Agora ele usa a variação para impedir Sinner de prever o próximo cenário. É diferente. Antes, vou impedir sua entrada. Agora, você nunca sabe exatamente qual bola vai receber. Isso dificulta o time do Sinner.
O Alcaraz espera a oportunidade e quando ela aparece, ataca imediatamente. No quarto set, Alcaraz faz exatamente isso. Sinner chega desequilibrado, punição. Sinner devolve lento, punição. Sinner está muito atrás, punição. Sinner deixa o espaço aberto, punição. A lógica do Alcaraz é: você cometeu um erro, o ponto acabou. Essa é uma mentalidade predatória do Arraia. Um momento decisivo. Alcaraz pune qualquer erro. Esse é, para mim, o maior ponto técnico da partida, do quarto set. Alcaraz não precisa necessariamente dominar todos os pontos. Ele só precisa garantir que quando Sinner cometer um erro, a consequência seja máxima. Isso é muito Arraia e Ike. O Ike é um finalizador que transforma informação em oportunidade, mas também é muito Takuma. Erro do adversário é igual a pressão ofensiva imediata. E também é muita Arraia. Quanto maior o erro do adversário, maior a agressividade da resposta. Alcaraz, como Arraia, não deixa o erro passar. Ele não diz: tudo bem, vou continuar o rally. Ele diz: você me deu uma oportunidade e eu vou acabar com o ponto agora. Alcaraz, campeão. A síntese dos arquétipos. No final, eu vejo o Alcaraz campeão dessa partida com uma combinação muito específica. Id, instinto, improvisação e flow. Ele encontra soluções mesmo em posições ruins. Nabai, adaptação constante como um camaleão. Maru, leitura espacial, encontra rapidamente os espaços deixados por Sinner. Ike, leitura do momento, reconhece instantaneamente quando existe uma oportunidade. Takuma, agressividade inteligente, quando entra na quadra, transforma a vantagem em finalização. Arraia, punição de erro, apareceu uma oportunidade, você cometeu um erro, então eu consigo acabar o ponto, finalizar o ponto. Alex é movimento, transforma deslocamento constante em posicionamento ofensivo. E o Sinner, que sai essa partida. Eu não vejo o Sinner como simplesmente derrotado. Na verdade, esta partida demonstra uma versão muito completa do arquétipo dele. Ike. O Sinner, ele aprende assim como o Ike durante o jogo, escolhe o momento certo para atacar. O Maru, ele controla espaço e geometria. O Alex, ele move-se constantemente entre defesa, construção e ataque. O Takuma ataca quando a devolução perde a qualidade. Quando a devolução do Alcaraz perde a qualidade. O problema é que Alcaraz conseguiu, em determinados momentos, criar uma situação em que Sinner precisava ser perfeito para impedir a finalização e Alcaraz precisava apenas encontrar uma pequena oportunidade. Essa diferença é enorme. Eu resumiria a partida assim. O Sinner tentou construir o ponto de forma perfeita. Alcaraz tentou transformar qualquer ponto em oportunidade perfeita. Sinner queria controlar o tempo, controlar o espaço, forçar Alcaraz perder qualidade na devolução, entrar dentro da quadra e finalizar. O Alcaraz queria mover-se, adaptar-se, esperar a oportunidade e atacar imediatamente. No início, Sinner conseguiu impor seu sistema. Alcaraz não aprendeu a impedir a entrada de Sinner. Depois, Sinner adaptou-se novamente e passou a entrar mesmo assim. No quarto set, os dois chegaram ao estágio máximo, ambos entrando dentro da quadra, ambos buscando a rede, ambos disputando o espaço, ambos tentando finalizar. E quando a partida chegou nesse nível de igualdade, surgiu a diferença mais importante. Alcaraz parecia capaz de transformar situações ruins em situações neutras e situações neutras em situações vencedoras. E aqui que o Id aparece com mais força. O Sinner precisava construir uma vantagem.
Alcaraz conseguia encontrar uma vantagem escondida dentro de uma situação aparentemente ruim. Por isso, minha definição final seria Sinner, arquiteto do tempo e do espaço, um híbrido entre Ike, Maru, Alex e Takuma. Alcaraz, o gênio instintivo da oportunidade, um híbrido entre Ike Anabai, Ike Maru, Alex e Takuma, com a energia emocional de Araya. No início, Alcaraz precisava encontrar uma maneira de sobreviver ao sistema de Sinner. No meio, ele aprendeu a quebrar o sistema. No terceiro set, começou a jogar com mais instinto, com o corpo. No quarto set, transformou movimento, adaptação e instinto em agressividade. E no final, qualquer pequeno erro do Sinner virou uma oportunidade que Alcaraz não desperdiçou. Por isso, olhando pelos arquétipos de Baby Steps, a vitória de Alcaraz não foi apenas uma vitória do jogador mais agressivo, foi uma vitória do jogador que conseguiu adaptar seu próprio arquétipo durante a partida. Começou mais estratégico, tornou-se mais adaptativo, depois mais instintivo, mais corpo, e finalmente combinou Ike Nabai, Ike Takuma, Alex e Araya em um único sistema dentro do jogo.